Meu nome é Maria Paula e eu vou dar início à apresentação do meu grupo. Bom, a gente ficou com o capítulo 5, onde a gente vai abordar a interação primária com o antígeno. Eu vou abordar 3 tópicos diferentes. O primeiro tópico, eu vou falar sobre o que os anticorpos enxergam. Para construir a ligação entre o antígeno e o anticorpo, ligações moleculares são estabelecidas, além de ligações químicas e estruturais. Para que essa ligação aconteça, é necessário que exista uma afinidade entre o epítopo, ou determinante antigênico, com o sítio de reconhecimento do anticorpo. Esse sítio, esse epítopo, eles possuem diversas características, assim como os fotoprimes. Os fotoprimes é a nomeação que se dá à região do antígeno que entra em contato com o anticorpo. Bom, devido ao reconhecimento das estruturas dos antígenos pelos anticorpos, as moléculas presentes nos epítopos, eles vão desenvolver posições na sequência lineares dos aminoácidos, devido às muitas dobras que tem a proteína, porque ela se enrola devido aos aminoácidos que vão de um lado para outro. Classificando, assim, esses epítopos como descontínuos. Pode ocorrer também uma ligação entre o antígeno e o anticorpo em que um peptídeo livre impossibilite a ligação com o epítopo, sendo nomeado como um peptídeo contínuo. Ainda no primeiro tópico, eu vou falar sobre os antígenos versus imunógenos. Quando um patógeno liga-se perfeitamente a um sítio de um anticorpo e ele tem um encaixe perfeito, ele vai gerar uma resposta humoral propícia. Essa resposta vai possuir baixa imunogenicidade devido a essa fraca ligação e vai gerar consequências significativas no organismo diante disso. Um exemplo de imunógeno é um carregador proteico mais um apteno. Eles vão produzir anticorpos contra um apteno livre ou um apteno com um carregador diferente, sem ser o proteico. Agora, um apteno livre, ele não vai produzir anticorpos. Ele só vai produzir quando ele tiver com o carregador proteico. Agora, no tópico 2, eu vou falar da identificação dos epítopos da célula B em uma proteína. Algumas proteínas, em sua estrutura, têm epítopos. Isso vai depender do tamanho dela. Um exemplo é a lisoenzima, que é uma proteína que ela cabe de 3 a 6 anticorpos monoclonais do complexo contra um epítopo proteico. Nesses anticorpos, fotoprimes estão sobrepostos sobre sua estrutura, e metade dele vai estar na superfície da proteína. Além disso, anticorpos podem competir com outros anticorpos prototípicos de especificidade conhecida, quando eles estão sinalizados com determinado epítopo na célula B. Alguns fatores determinam a atividade humoral do antígeno em uma proteína, sendo a acessibilidade do epítopo na superfície da proteína e a projeção das alças para fora na superfície da proteína. No terceiro e último tópico, eu vou falar da termodinâmica e as interações entre um antígeno e um anticorpo. As reações químicas presentes no complexo antígeno-anticorpo são importantes para você determinar quantos antígenos estão ligados a um anticorpo e quando um anticorpo recobre um vírus. Além disso, os anticorpos de afinidade moderada, como os ACGM, são conhecidos como os ligadores. Quanto à polivalência das interações antígeno-anticorpos, tem que ser levado em conta que quando a Fab é monovalente, por ela ter somente um sítio, ela tem uma leitura mais direta. E a IgG divalente, ela também, quando é ligada a anticorpos monovalentes, vai ter o mesmo tipo de leitura, uma leitura mais direta. E quando se trata de anticorpos polivalentes, aí já se tem uma análise mais dificultada, uma análise mais detalhada, que eu vou citar no próximo quadro. Os desenhos aqui ilustram bem o que eu tinha falado anteriormente, porque uma divalência vai ser mais complexa do que uma monovalência. A monovalência é bem mais direta. Mas aí, qual a vantagem de uma divalência? A monovalência ela é dada pelo espaçamento dos receptores da parede celular. Quanto maior for o espaçamento,
menor será a chance de ter mais ligações entre a IgG e a Fab. No exemplo aqui da divalência, temos receptores mais compactos e com isso pode ser feito duas ligações, o que vai causar uma maior afinidade entre a Fab e a IgG. O nome disso é o efeito bônus. A contenção de fragmentos é algo inevitável por quantas mais ligações tiverem feitas entre a IgG e a parede celular, pois ficará mais retido fragmentos da Fab na IgG. Como eu falei anteriormente, o mau espaçamento é o que vai ocasionar uma não efetividade de ligações entre a IgG e a Fab. A IgM é uma molécula que vai poder fazer 10 ligações entre a molécula e a parede celular. Então, se duas ligações já causam muito mais afinidades, 10 ligações terá um efeito muito positivo e uma maior afinidade. A especificidade pode ter dois sentidos, tanto no sentido de afinidade como de discriminação. Quando se referimos à afinidade, uma boa ligação, um bom encaixe que vai ter entre um anticorpo e um antígeno, mais especificamente do sítio do anticorpo com o epítopo do antígeno. Já no sentido de discriminação, tem alguns anticorpos do corpo humano que vai ter a atuação justamente de diferenciar e saber identificar as proteínas-alvos. Então, ele vai ter uma especificidade no sentido de discriminação. Apesar de ter sentidos bem parecidos, mas tem uma certa diferença dependendo da empregabilidade da palavra. As células T. O que são as células T? São células de defesa do organismo, que são caracterizadas, pode ter glóbulos brancos, entre outras células de defesa, e vão combater antígenos. Então é justamente o que ela enxerga no corpo humano, a funcionalidade dela. Ela vai enxergar antígenos. E ela tem que ser sempre atuar junto com MHC de classe 1 ou classe 2 para garantir uma maior efetividade no seu desempenho. Desde o início do estudo químico, desde o ensino médio até mesmo na graduação, é sempre comum vermos a força de Van der Waals. Uma interação que já é bem fixada, creio que na cabeça de todos, que são duas nuvens de elétrons com cargas opostas em suas extremidades, e com isso elas irão interagir, causando uma aproximação. E isso vai ser de suma importância para interações entre proteínas no corpo humano. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouco sobre a apresentação cruzada de antígenos. Para a gente entender como ocorre esse fenômeno, é preciso a gente dar algumas definições sobre o MHC. Então vamos lá ver algumas características. O que seria o MHC? O MHC é o complexo principal de histocompatibilidade. Ele vai ter fundamental importância na ativação dos linfócitos T e vai ter como função a apresentação de peptídeos a esses linfócitos T, certo? Então, o MHC ele pode ser dividido em duas classes, MHC classe 1 e MHC classe 2. O MHC classe 1 ele vai estar presente na maioria das nossas células. Ele vai ser, ter como função apresentar antígenos endógenos, ou seja, que vão estar dentro do citosol. E eles vão apresentar antígenos aos linfócitos T CD8+. Já o MHC classe 2, ele vai ter como função apresentar antígenos exógenos, que vão estar presentes fora do citosol. Ele é mais específico, vai estar presente em células nitríticas, macrófagos e linfócitos B como exemplo. E eles vão ter como função apresentar
antígenos aos linfócitos CD4+, certo? Então, aqui na imagem, nós temos exemplos do MHC, MHC classe 1 e MHC classe 2. Eles vão ser expressos na membrana. O MHC classe 1, essa parte será onde os linfócitos T vão se ligar para ter o efeito para combater a célula infectada, certo? E aqui outra imagem caracterizando o MHC classe 1, que vão se ligar ao CD8+, e o MHC classe 2, que vai se ligar ao CD4, linfócito T CD4+, certo? Aqui outro exemplo de uma célula dendrítica, que seria do MHC classe 2. Vemos aqui a ligação MHC peptídeo, onde o linfócito T irá se ligar, fazendo assim a sinalização para combater a célula infectada, certo? Então, visto esses conceitos, a gente vai apresentar um pouco agora do que seria o fenômeno da apresentação cruzada de antígenos, certo? Cerca de 25% do MHC classe 1, eles vão apresentar antígenos exógenos, e cerca de 20% do MHC classe 2 vão apresentar antígenos exógenos, ou seja, eles vão cruzar, vão mudar a sua atuação. O MHC classe 1, que deveria apresentar antígenos endógenos, vai apresentar antígenos exógenos. O MHC classe 2, que deveria apresentar antígenos exógenos, vai apresentar antígenos endógenos, certo? Aqui, como vemos na figura, o antígeno exógeno vai ser apresentado, vai ser sintetizado, transformado em peptídeo, e vai ser apresentado não por o MHC classe 2, mas por o MHC classe 1. E aqui nesse outro exemplo nós vemos que o antígeno endógeno, que deveria ser apresentado pelo MHC classe 1, vai ser apresentado não pelo MHC classe 1, pelo MHC classe 2. Então no próximo slide a gente vai ver por que acontece essa apresentação cruzada de antígenos, certo? Então vamos lá. Um exemplo de apresentação cruzada de antígeno, vamos tomar uma célula epitelial que é infectada por um vírus, tá bom? Essa célula epitelial, ela, como está infectada por um vírus, deveria expressar MHC classe 1. Só que ela não tem coestimulantes, fazendo assim com que ela não consiga expressar o MHC classe 1, não sinalizando assim ao linfócito TCD8+, que ela precisa de ajuda. Então, o que o organismo vai fazer aí? Aí é que entra o fenômeno da apresentação cruzada de antígeno. Essa célula que está infectada, ela vai sinalizar para uma célula dendrítica. Essa célula dendrítica, ela teria como função apresentar MHC classe 2, mas como essa célula precisa de ajuda, ela vai lá, fagocita um pedaço dessa célula que está infectada, vai sintetizar esse antígeno que está infectando essa célula e vai expressar tanto o MHC classe 2 como o MHC classe 1, que não seria a função dele. Então, essa que é a definição da apresentação cruzada de antígeno. O MHC, uma célula dendrítica que deveria expressar só o MHC classe 2, vai também expressar MHC classe 1, tentando ajudar assim essa célula que está infectada e que não consegue expressar o MHC, certo? Então assim que a gente conclui o que seria a apresentação